Burnout e burnout. Vem que eu vou te explicar qual é a diferença entre essas condições e como identificá-las. O burnout é uma síndrome reconhecida pela OMS, também reconhecida como uma doença ocupacional, caracterizado por uma exaustão completa física e emocional do indivíduo, que também traz alguns sentimentos negativos relacionados ao trabalho. É como se por algum motivo do trabalho, esse trabalho virasse um sofrimento crônico na vida da pessoa, que acaba por apresentar uma redução da sua capacidade laboral, também uma falta de motivação, falta de entusiasmo, a pessoa entra em colapso e precisa sair desse ambiente de trabalho para se recuperar, ou seja, ela fica out, ela fica incapacitada para o trabalho. Já, por sua vez, o burn-on é um conceito relativamente novo, apresentado em 2021 por um estudioso chamado Wild, e pode-se dizer que é uma doença um pouco traiçoeira, porque a pessoa apresenta sintomas de exaustão, ela apresenta sintomas de esgotamento, mas ela continua performando, ou seja, ela continua on para o trabalho. É como se o corpo pedisse uma pausa, mas a mente diz: você consegue mais, e se você consegue mais, você precisa ir atrás de entregar mais, de performar mais e de ter mais sucesso. E dessa maneira, ninguém percebe que ele está doente, nem mesmo o próprio sujeito. A exaustão, o cansaço, eles são quase que inerentes à condição humana. Todo mundo vai sentir em algum momento um corpo mais cansado, uma mente um pouco exausta, e geralmente essa exaustão, esse cansaço estão relacionados a uma tarefa. Pode ser porque teve um projeto especial, teve uma entrega relevante na semana que precisou de mais horas de trabalho, ou o sono foi comprometido por algum motivo, a criança de casa estava doente, a pessoa estava doente, ou o filho estava em férias, né? Então, são situações cotidianas que nos levam aí a um esgotamento momentâneo relacionado a uma tarefa. Como eu sei que isso não é um sintoma de algo maior? Porque eu descanso e esse sintoma desaparece. Então, eu restabeleço a minha força, tanto do corpo quanto da mente. Já no burnout, esse sentimento não passa com um final de semana ou com um descanso, porque ele não está relacionado a uma tarefa, mas uma ideia. E essa ideia é aquela de que você sempre tem que ser impecável, você tem que performar, você tem que fazer mais. Se você pode fazer mais, então você deve fazer. E se você não fizer, tem alguém fazendo por você. Sabe aquela frase de que enquanto você dorme, outras pessoas fazem coisas que vão levá-las a um sucesso que você gostaria de ter? Então, talvez você não deva dormir. É essa a sombra do burnout. É de que você não pode descansar, de que você não pode ter pausas, porque se você tiver, ela vem acompanhada de culpa e de uma barganha consigo mesma de que se eu descansar, eu tenho que fazer mais depois. Acho que o primeiro ponto é questionar de fato se a rotina puxada e o perfil perfeccionista precisam existir. O primeiro, porque a rotina puxada pode ser só um aglomerado de tarefas que a gente vai acumulando com o tempo e que não necessariamente nos levam a um sucesso, a uma realização ou a o lugar que a gente quer chegar. Então, acho que seria primeiro esse questionamento, e se ainda assim existirem tarefas inadiáveis ou que não dá para dividir, que não dá para deixar de fazer, acho que é pensar nesse perfeccionismo, né? O quanto essas tarefas precisam estar perfeitas ou o quanto elas podem ser suficientemente cumpridas para que eu me satisfaça, para que eu tenha tempo, para que eu tenha ócio, para que eu tenha reflexão. O outro ponto é, em si, a reflexão, né? Então, ter momentos de descompressão e de ficar consigo mesma. Muitas vezes, quando a gente tem um tempo ocioso, a gente acaba por preencher esse tempo com coisas que dão dopamina para o cérebro. Então, a gente pega o WhatsApp, a gente pega o Instagram, vê vídeos rápidos, fica feliz, acha que fica feliz, né? Mas a consciência está lá falando: eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer mais coisas e etc. Então, esses momentos genuínos de autorreflexão, né, com técnicas como mindfulness, por exemplo, podem ajudar, né, a chegar nessas redefinições necessárias para evitar sintomas mais drásticos.
Outro ponto que é importante é redefinir o que é sucesso. Talvez essa agenda atribulada, essa questão de performar, de sucesso, atrelados, né, às tarefas, elas estejam atrás de um ideal de sucesso que não necessariamente é seu, né? Ele é comprado, ele é visto em vitrines de LinkedIn, de outras pessoas que estão no mesmo ambiente de trabalho que a gente. Então, é de fato questionar quais são os seus elementos de sucesso e fazer escolhas intencionais que não necessariamente preenchem a agenda, mas preenchem as entregas de sentido. Performar não significa necessariamente fazer mais tarefas, mas fazer com qualidade aquilo que a gente se propõe a fazer. Um outro elemento essencial é o tempo de descanso. Então, pausa, o ócio, o sono fisiológico reparador, ele é essencial para que o nosso corpo se restabeleça e a gente siga com uma performance saudável, cuidando da mente e também do corpo. E por fim, e super importante, a psicoterapia, que é um espaço onde a pessoa tem o apoio de um profissional, onde ela vai desafiar, né, as suas próprias questões sobre performance, sobre sucesso e buscar os melhores caminhos de uma forma consciente e intencional através de planos de ação guiados. Bom, psicologicamente a pessoa entra em estado de alerta constante, ela não se desliga, ela fica o tempo todo pensando em coisas do trabalho, em ter que fazer mais, nas tarefas que ela precisa realizar e talvez na qualidade dessas tarefas, costumeiramente apresentando sinais de ansiedade, irritabilidade. Então, ela fica irritada com pessoas da família, não necessariamente com as pessoas do trabalho, mas com quem está mais perto, né? Que ela tem mais intimidade. Fica com uma sensação constante de inadequação, então, com pensamentos como: eu não sou suficiente, eu não fiz o suficiente, eu deveria ter feito melhor, eu poderia ter feito mais. É como se sempre ela estivesse em falta em algum ambiente, mesmo que aparentemente não existisse tempo cronológico ou possibilidade de fazer diferente. É comum também que a pessoa sinta culpa ao descansar, então, ou aquela barganha que eu comentei, né, que a pessoa ela descansa, mas ela fala para si mesma: eu vou deitar agora, mas amanhã eu vou acordar mais cedo para eu fazer aquela apresentação que eu não fiz, ou para melhorar aquele relatório que não tá bom, que não tá suficiente, e além de uma autoimagem atrelada à performance, à entrega, né, e a esse controle excessivo relacionado à tarefa e ao sucesso. Fisiologicamente, aparecem sintomas como a insônia, então a pessoa perde o sono e ao invés dela voltar a dormir, ela opta por trabalhar muitas vezes e pensa que, né, isso está sendo ótimo para ela, porque ela está ganhando tempo, ganhando agilidade, fazendo o que ela ia fazer amanhã, então amanhã ela vai poder fazer outras coisas e performar ainda melhor. Ela tem uma fadiga persistente, uma tensão muscular, então o ombro fica aqui em cima, tenso, duro, né? Você tem que conscientemente pensar para baixar esse ombro. Queda da imunidade, não pode ver uma gripe que pega a gripe e problemas gastrointestinais, que são também bem comuns, afinal, o intestino é o segundo cérebro, né? Então, as coisas que acometem o nosso emocional, costumeiramente também acometem o sistema gastrointestinal. Então, aparece a gastrite, o intestino irritado, as disbioses e etc. Não existe hoje um protocolo específico para o burnout. O que a gente sabe é que a escuta deve ser extremamente cuidadosa, uma vez que os profissionais muitas vezes não se sentem adoecidos nesse sentido. Então, a reflexão, a psicoterapia, ela vai buscar desafiar esse sentimento de identidade relacionado à performance, bem como questões de limites, padrões de autoexigência e questões relacionadas ao sucesso, para desconstruir algumas imagens e reconstruir outras. Afinal de contas, o sucesso da pessoa, do trabalhador, passa também pelo trabalho, mas ela não se esgota aí. Então, é reconstruir essa identidade, esse valor, né, que a pessoa dá a si mesma através de outros elementos que circundam a sua vida. Nesse sentido, também é importante que resgatemos a essência do cuidado. Afinal, somos seres sociais. A gente precisa se importar não só com a gente, mas também com o outro. Muitas vezes eu estou entendendo que o meu colega de trabalho, a pessoa com quem convivo na minha casa, está apresentando sinais relacionados ao burnout, mas não tem ainda autoconsciência. Então, o cuidado para com o outro também passa por aí, passa por dizer: olha, estou percebendo, né, sinais de irritabilidade, estou percebendo uma preocupação constante, estou percebendo que você está sempre em alerta com relação a algum tema do trabalho. Vamos falar mais sobre isso?
Você está precisando de ajuda? Você está entendendo o que está acontecendo com você? Então, resgatar um pouco desse cuidado social, que às vezes ficou adormecido lá na pandemia, é super importante. Tem um livro muito legal chamado A Sociedade do Cansaço, do Han, que ele fala que existe hoje uma inversão da lógica que existia anteriormente, onde a hierarquia cobrava o sucesso, cobrava a performance das pessoas. E hoje isso é feito de uma forma muito autoguiada. As pessoas, elas querem ser melhores do que elas foram ontem, elas sabem que elas podem mais. Existe uma máxima da felicidade, da busca do sucesso, que diz: você pode, só depende de você. Então a pessoa vai, ela busca, ela vai e se esgota naturalmente. Mas ela continua sorrindo, ela continua performando, ela continua postando, ela continua comparecendo, mesmo que não aparente que ela esteja esgotada, cansada, exausta e etc. Então fica o meu convite para uma autorreflexão, para que a gente não banalize os sentimentos relacionados ao ambiente de trabalho e para que a gente cuide não só da gente, mas também do outro, com muita coragem, para pedir ajuda ou para oferecer quando for necessário. E esse foi mais um episódio do Papo de Especialista. Inscreva-se no canal e comente o que você achou.